Medo de falar em público, de casar, de ter filhos, medo de mudar de emprego. Por que algumas vezes as pessoas fogem dos compromissos mais sérios? É o que nós vamos perguntar agora ao psiquiatra homeopata Luiz Andrade. Boa tarde, doutora Luísa. Por que algumas pessoas têm essa dificuldade em assumir os compromissos? O problema maior, Isabela, não é nem tanto assumir o compromisso, mas cumpri-los. Eu penso que a dificuldade vem do fato de que no momento que você assume o compromisso, é fácil, é relativamente tranquilo, mas depois o cumprimento desse compromisso, ele é muito mais longo, ele demora muito mais e ele é muito mais desgastante. Como nós, seres humanos, meio que enrolados por natureza, tendemos à lei do menor esforço, então tem sido cada vez mais difícil a pessoa assumir o compromisso, ou mais, assumir e cumpri-lo. Quer dizer, ninguém é obrigado a prometer nada, mas depois que promete, tem que cumprir. E esse é um raciocínio fundamental, né, Laí? Na medida que você assume o compromisso, entende-se que a partir desse momento você tem essa firmeza interna de não ficar adiando, enrolando e disfarçando o que foi combinado. Quer dizer, a pessoa fica incomodada realmente com uma coisa que ela assumiu. Incomoda, né? A pessoa fica nervosa, fica estressada, faz tudo errado. O senhor acha que isso é porque a pessoa também é exigente com ela mesma ou não consegue cumprir o compromisso com ela mesma? Isabela, nós vamos pensar o seguinte, lembrando aos amigos da Globo que o ser humano, infelizmente, tem a tendência para os extremos. Ou a pessoa é muito enquadrada, muito certinha, muito, vamos dizer assim, exigente consigo mesma, ou então ela não está nem aí. Então, o que acontece? As pessoas mais obsessivas, mais neuróticas, elas cumprem e a ferro e fogo, às vezes até com prejuízo próprio, mas já que assumiram, como naquele tempo do tal do fio da barba, né? Assim, se eu falei, eu não tenho que assinar nenhum papel. Não precisa de papel. Mas a tendência maior, Laí, tem sido das pessoas que vão se tornando, vamos dizer assim, enroladas por opção, não só por natureza, inclusive chegando ao ponto de prometer já sabendo que não vai cumprir, que eu entendo como sendo a coisa mais absurda que existe. A pessoa que fala com você, não, então nós vamos encontrar de noite, e ela sabe que ela não pode, mas ela te dá uma expectativa, te dá uma esperança e te frustra já sabendo que não vai cumprir. Há pessoas que têm medo da cobrança, por isso querem fugir de responsabilidades. Tem um cargo para você de chefia ou em outros setores, por exemplo, na vida pessoal. Vamos ter um filho, o casal planeja, o homem tem medo ou a mulher tem medo. Quando chega na hora de dar um passo a mais, a pessoa se sente pressionada e aí corre. A passividade, né, e essa coisa da lei do menor esforço é uma tendência nossa também. Se a criança não foi bem treinada, se desde o primeiro momento da educação, se ela não foi estimulada a lutar, a batalhar, a se esforçar, não só para prometer, mas também para cumprir, essa pessoa que não foi treinada na infância, ela vai vivendo em função da pressão externa. Então, se ela tem um chefe exigente, ela funciona de uma maneira mais adequada. Mas se o chefe é mais largado, ela funciona de uma maneira menos adequada. Então, realmente é um fato que a gente entende como sendo relacionado à questão pedagógica, ao treinamento na primeira infância, sempre com cuidado, né? A gente fala com os amigos da Globo, para um não exagero. Às vezes os pais que exigem demais dos filhos acabam fazendo com que essas crianças percam a espontaneidade e não vivam a infância, mas sim uma idade adulta precoce, o que não é adequado. Quer dizer, eu só diria que isso já vem da infância, não é seria uma insegurança de crianças, não é uma coisa que surge na idade adulta. E né? Crianças sem limite, né? Tem essa facilidade depois no futuro, essa possibilidade maior de fugir da responsabilidade? A criança que não é cobrada, e no primeiro momento a cobrança tem que ser externa, porque a criança não sabe fazer autocobrança, ela vai então sendo escrava, ela vai sendo, vamos dizer assim, funcionária dos seus desejos e dos seus caprichos. Mas pode acontecer de uma pessoa já mais velha, depois de ter sido a vida inteira adequada, ela pode, como diz na gíria, chutar o balde e falar assim, olha, cansei disso tudo. Nós temos um exemplo clássico naquele conto do Jorge Amado, Quincas Berro d'Água. Era um funcionário público que depois que acerta a altura do campeonato, ele larga tudo e vai ter uma vida que é uma vida fora do que era o padrão anterior. Então isso pode acontecer. Quer dizer, na fase adulta a gente também peca, às vezes, pela falta de amadurecimento. E se a gente for resumir para os amigos da Globo entenderem o que é, qual o motivo da dificuldade para assumir compromisso, a dificuldade de se tornar adulto. Então, do ponto de vista infantil e adolescente, aquela busca que a gente sempre tem falado, né, do comer, curtir ou sentir algum tipo de prazer e descansar, enrolar e reclamar, é uma tendência nossa. Se a gente não está atento, mais cedo ou mais tarde, quando a gente distrai, nós já estamos naquele funcionamento inadequado. Quer dizer, tem que enfrentar isso que o senhor está dizendo. A pessoa, por exemplo, às vezes não conhece o novo emprego, mas tem que ver qual é. É bom?
Isabela, o que todo mundo está buscando é ser feliz, né? Todos nós queremos ter uma sensação de bem-estar, uma sensação de alegria. E nunca a alegria e o bem-estar vêm da enrolação. Num primeiro momento, a sensação é de bem-estar, tô à toa, né? Tô de papo. Tá bom, vamos deixar assim mesmo, né? Ninguém descobriu até agora, vou mudar por quê? Essa situação só é adequada depois de muito esforço. Aí você pode ficar ali alguns minutos de papo pro ar. Tem que se apresentar para o jogo, né, doutor? Não é? Exatamente. Fica aí o recado, então, doutor Luiz, que volta daqui a 15 dias. Muito obrigado.